Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio Volk. Eu quero apresentar para vocês um modelo de crescimento, né? Por isso que eu chamei crescimento sem dor. Como a empresa pode crescer com seus próprios recursos, né? E autossustentando o capital de giro, né? Como a gente sabe, o capital de giro é um componente muito importante na vida da empresa. E muitas vezes, quando é feito um projeto, ou mesmo no dia a dia, as pessoas acabam esquecendo um pouco desse problema de capital de giro, né? E toda empresa, evidentemente, quer crescer, quer aumentar seu faturamento, sua lucratividade, e às vezes esquece um pouquinho o capital de giro ou como tratar dele, né? Então aqui, a minha missão vai ser mostrar para vocês como enxergar, dizer, com bastante detalhe, quais são as variáveis que eu preciso olhar, o que eu tenho que fazer para poder crescer, né, sustentavelmente, sem comprometer o meu endividamento. Esse que é o principal ponto. Então, o nosso título aí é Gerenciando a Empresa para Crescer e Gerar Valor através de autofinanciamento da necessidade de capital de giro. Ok? Nós vamos abordar alguns itens aqui que eu vou enumerar, que é o que trata das finanças corporativas, né? Elas se dividem em curto prazo e longo prazo, né? Nós vamos ver qual é o objetivo da empresa, vamos dar um foco mais no curto prazo, vou explicar o porquê. Vamos desenvolver um modelo de curto prazo, ver os ciclos das empresas, os tipos de balanço para a gente poder comparar uma empresa com a outra, ver qual é mais saudável, qual é menos saudável. Eu tenho uma espécie de um rating, eu classifico as empresas dentro de uma pontuação, e quais são as políticas que eu tenho que fazer e quais coeficientes eu tenho que analisar, ok? Então, isso tudo para poder crescer sustentavelmente. Na realidade, as finanças de longo prazo tratam de decisões de financiamento e investimento das companhias e de seus investidores e credores. Ou seja, ele cuida muito da relação capital-dívida, ou seja, a estrutura de capital, né? Se você vai se autofinanciar, se você vai usar mais capital próprio, se você vai lançar debêntures, se você vai fazer leasing, se você vai tomar dinheiro no BNDES e assim por diante. Então são decisões que afetam o longo prazo, né? Então são decisões que dependem de pareceres e aprovações de acionistas, de cotistas. Então é uma coisa assim que gera tempo, você tem que convocar a assembleia, e por isso que eu quero dizer que o nosso foco vai ser o curto prazo, que vamos dizer, é a maior responsabilidade pela parte de um financeiro, né? Eu estou aqui falando na qualidade de CFO, eu fui CFO de várias empresas e eu usei esse método em todas as empresas que eu trabalhei. Eu peguei várias empresas com dificuldade, com endividamento alto, tudo mais, e com esse trabalho aqui de análise que eu vou mostrar, a gente consegue levar a empresa para um patamar confortável para operar, né? Então, as finanças de curto prazo contemplam o capital de giro da companhia, que reflete o seu ciclo operacional em que os eventos são repetitivos. Então, qual é o objetivo da empresa, né? A gente, vamos dizer, trabalha para uma empresa, qual é o objetivo dela? Gerar uma rentabilidade sobre o capital aportado pelo sócio acima do custo de oportunidade dos mesmos, ou seja, gerar valor. Eu só queria dizer uma coisa assim, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas tenha paciência, que lá no final você vai entender tudo bem direitinho, bem explicado, ok? Então tenha um pouquinho de paciência e vamos ver o desenrolar do trabalho, né? Então, curto prazo, como é que eu trabalho no curto prazo? Eu tenho que olhar o ciclo operacional, que é comprar, produzir e vender. Eu tenho que olhar o ciclo econômico, que é ligado ao processo produtivo, e o ciclo financeiro, que é o caixa, ditado pelas políticas de compras, estoques e vendas, né?
Então aqui a gente já vê o seguinte, nós temos várias áreas, né, diretorias envolvidas nessas decisões. E o bom é enxergar dessa maneira pelo seguinte, quando falta dinheiro no caixa, normalmente o pessoal põe a culpa no gerente financeiro, o diretor financeiro que não conseguiu dinheiro para pagar as contas em dia. Mas na realidade, esse problema vem de todas as áreas, ou seja, quem compra é a área de suprimentos. Então ela tem que entender bem esse processo e ajudar nos prazos, tudo mais que nós vamos ver mais à frente. Quem produz? Numa indústria, você tem o diretor industrial, que é responsável pela planta, e ele que define os níveis de estoques, de matéria-prima, de produto intermediário, produto acabado, o que ele precisa de ter máquinas, equipamentos sobressalentes, enfim. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande também nessa gestão de caixa. E, por fim, a área comercial que vende, né, ela também precisa entender esse processo, porque é ela que também estipula os prazos dos seus clientes. Então, é uma harmonia aqui que você tem que fazer para ter todas essas áreas entendendo isso que nós vamos estar comentando, ok? E aqui também a gente pode notar o seguinte, quando você fala ciclo operacional, ciclo econômico, na realidade você vai ter que conhecer contabilidade, porque isso aqui na realidade funciona em regime de competência. E o ciclo de caixa, ele funciona a nível de caixa, né? Então, nós vamos ver isso tudo aqui. Nosso modelo prevê um crescimento para a companhia baseado na geração de recursos, ou seja, baseado no autofinanciamento do capital de giro. Eu só vou crescer à medida que eu possa sustentar meu capital de giro. Se eu ultrapassar o possível, eu vou entrar com problemas de financiamentos, de repactuar contratos, de renovar contratos. Eu vou depois dizer por que isso acontece. Bom, então, nosso modelo é um modelo de curto prazo, tem o objetivo de maximizar a utilidade da informação contábil para os tomadores de decisões. Então, é fundamental ter uma controladoria bem montada, uma contabilidade rápida, você ter essa informação diariamente ou no terceiro ou quarto dia do mês subsequente, para você poder olhar efetivamente o que aconteceu e tomar as devidas precauções e correções. Então, é olhar o futuro da empresa através da atividade operacional, de comprar, produzir e vender. Bom, então é onde eu queria chegar. Por que é ruim você não administrar bem o seu capital de giro e você, de repente, precisar se endividar no curto prazo? Em termos macroeconômicos, os países, normalmente, eles traçam políticas econômicas para o PIB crescer, para o Produto Interno Bruto crescer, com isso a renda sobe, você distribuindo bem essa renda, você pode ter uma qualidade de vida melhor, um welfare state, enfim. Então, sempre os países projetam um crescimento, né? Só que esse crescimento ele não segue uma linha reta, né? Ele tem vários sobes e desces, né? Com cumes e vales que, né, às vezes um pouco acima, abaixo, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia, de 1973 para cá, até 2020, nós tivemos em média uma crise a cada 3 anos. Então, conforme eu mencionei, a crise ela te traz problemas macroeconômicos, ou seja, o teu PIB acaba caindo, você gera desemprego, você tem perturbação no mercado consumidor, o mercado financeiro fica nervoso, as taxas de juros oscilam, né? Você tem volatilidade, o câmbio fica volátil também, e também afeta o mercado de ações. Então, essas crises elas têm um efeito muito forte no desempenho da empresa, especialmente no que tange a você renovar recursos. Os bancos começam a se retrair, começam a não querer emprestar, começam a analisar o maior risco, né? E, enfim,
Então, só aproveitando essa questão das crises, nós tivemos o crash de 1929, todo mundo conhece essa história, Segunda Guerra Mundial, evidentemente, o choque de petróleo, que aconteceu a partir de 73, a moratória mexicana, que trouxe um estrago enorme, uma queda do Dow Jones em 1987, que também trouxe um tumulto enorme dos mercados, o efeito tequila, que era um problema do México, tivemos a crise asiática, tivemos a crise russa, tivemos uma história de bolha nos Estados Unidos, parecida com a de 2008, tivemos os ataques terroristas de 11 de setembro, o efeito tango da Argentina, a crise de subprime com a quebra do Lehman Brothers em 2008, que também isso perdurou anos, anos e anos, o rebaixamento da nota dos títulos americanos, o Covid agora, que todo mundo conhece, que está afetando o mundo inteiro, e para nós ainda por cima uma crise política econômica bastante grande agora e atual. Eu acompanho essas crises, desde 1973, desde a choque de petróleo, eu já estava no mercado de trabalho e eu enfrentei todas essas crises e foi, eu garanto a vocês, foi bastante complicado. Teve maxi desvalorizações, confiscos cambiais, foi um pandemônio. Essa moratória mexicana também trouxe um monte de complicação aqui para o Brasil, tivemos que entrar em default, tinha o FMI no meio para tentar ajudar, era uma coisa extremamente complicada. Então, em função dessas crises, nós temos que tomar muito cuidado e olhar o curto prazo, né? Se preocupar muito com o caixa, tá? Para você poder atravessar essa crise, né? O entendimento contábil e da performance empresarial com base na análise das demonstrações financeiras é o fator crítico para o êxito da gestão de empresas. Vocês vão ver o porquê, né? Então, vamos entender as demonstrações financeiras. O que sustenta uma empresa, e você tem que olhar as três coisas ao mesmo tempo, não adianta olhar uma coisa só, é a liquidez, a rentabilidade e a solvência. Então, a empresa tem que ter liquidez, tem que ter rentabilidade, tem que ser solvente. E os três, você tem que olhar eles ao mesmo tempo. Você tem que equilibrar os três, ok? Então, vamos ver o que significa cada um deles. Então, nos demonstrativos financeiros, a questão da solvência, eu olho no balanço, ok? Então, é uma questão, inclusive, eu comentei lá no início, de longo prazo, a questão de debt equity, para ver efetivamente como é que está essa minha estrutura de capital, né? Ela pode ter 60 de dívida, 40 de capital próprio, pode ter 80, 20, à medida que eu não tenho rentabilidade, o meu PL vai caindo, né? Então essa relação vai se complicando cada vez mais até a empresa se tornar insolvente. Então tem que ficar de olho na solvência. A rentabilidade, a gente sabe que a gente vê na demonstração de resultado, né? Então, você olha a demonstração de resultado, você acaba vendo a rentabilidade, daí você extrai de várias outras informações, lucro operacional, margem de contribuição, enfim. E depois a liquidez você vê pelo fluxo de caixa. Então você tem que fazer um fluxo de caixa para poder você exatamente cumprir as suas obrigações no tempo certo e enxergar com bastante antecedência seus compromissos de pagamento, né? Então, são essas as três coisas que nós vamos usar: o balanço, a demonstração de resultado e o fluxo de caixa, né? E conforme eu comentei, a demonstração de resultado é regime de competência, o fluxo de caixa é em regime de caixa. Então, a gente tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Bom, então vamos começar a pôr ordem na nossa estrutura aqui de raciocínio. Então, falando em balanço, né, a grande vantagem do balanço é que ele já está em ordem temporal, né? Ele vai do mais líquido para o menos líquido. Então, se você pegar o ativo, por exemplo, o caixa e bancos, liquidez imediata, é o dinheiro que você tem disponível, né? Depois, à medida que você for precisando de dinheiro, você obviamente tem que realizar o seu contas a receber, ele demora um pouco mais de tempo, realizar os estoques também demora um pouco mais de tempo, e assim sucessivamente. Na hora que você chega no ativo fixo, imobilizado, você pode levar anos para vender um equipamento, uma máquina. Então, ele já está numa ordem temporal. Então, ajuda você a olhar
efetivamente a rapidez que você pode transformar seus ativos em dinheiro, né? Mesma coisa é o passivo. Então, ele já dá uma ordenação natural, né? O circulante a gente sabe que está nos 360 dias e o não circulante é tudo acima de 360 dias. Então, a gente olhando um balanço, né? Eu tenho aqui o ativo e o passivo, né? Então, eu tenho o ativo circulante, o passivo circulante e os não circulantes, né? Então, basicamente, nós vamos começar por aqui para ir debulhando esses números, né? Então, aqui de cara, aqui eu só queria mostrar o seguinte: o que é o capital de giro, né? O capital de giro líquido, né? Na sua concepção. É o ativo circulante menos o passivo circulante. Esse vem a ser o capital de giro líquido. Ativo circulante menos o passivo circulante. Ou seja, é esse delta aqui que é meu capital de giro. Ok? Então, isso aqui eu posso enxergar, inclusive, dizer que o capital de giro é ativo não circulante menos o passivo não circulante. Ele me dá o mesmo valor, né? Por que eu faço isso? Para poder eu enxergar o balanço agora com 6 partes, né? Em vez de olhar com 4, eu olho com 6. Isso me gera uma riqueza de informação. Eu posso dar outros nomes para algumas variáveis aqui que vocês vão ver. Então, eu abrindo assim, eu tenho aqui o ativo circulante, o passivo não circulante e o não circulante. Aqui eu vou quebrar o que é caixa e bancos e o que são empréstimos. Okay? Eu vou chamar isso de saldo de tesouraria. Quanto eu tenho no caixa e quanto devo a bancos de curto prazo. Então, essa diferença aqui que vai ser minha tesouraria. E a questão operacional, que eu falei que é comprar, produzir e vender, comprar, produzir e vender, é essa questão aqui da necessidade de capital de giro. Então, na hora que eu vendo, eu gero contas a receber, na produção eu gero estoques e quando eu compro, eu gero contas a pagar. Então, essas 3 variáveis aqui me dão a necessidade de capital de giro. Com isso, eu estou vendo 3 coisas aqui agora: a tesouraria, o capital de giro e a necessidade de capital de giro. Continuando, só para você entender um pouco melhor, um exemplo bastante simples, né, da importância do NCG e da tesouraria. Eu tenho 2 empresas, A e AB, elas têm o mesmo ativo circulante, 900 e 900, e o mesmo passivo circulante, 600 e 600. Né? Se eu olhar o primeiro indicador que normalmente as pessoas olham, a liquidez corrente, eu vou pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, ou seja, 900 dividido por 600 dá 1,5. Então eu tenho 1,5 unidades monetárias disponíveis para poder pagar o meu passivo. Só que agora, eu como já estou conhecendo o que significa NCG e T, se eu olhar de novo esses mesmos números, né, eu vou ter uma empresa com NCG de 200 e uma outra com NCG de 550. Ou seja, eu tenho a soma de clientes mais estoques menos os fornecedores e obrigações fiscais. Então, meu NCG aqui é 200, aqui é 550. E minha tesouraria é o caixa que eu tenho menos os empréstimos, né? Eu tenho 100 de tesouraria e no caso da empresa B eu tenho menos 250 na tesouraria. Então daqui dá para ver perfeitamente que a empresa A é muito melhor que a empresa B. Primeiro, que ela precisa menos capital de giro e ela tem um saldo positivo de tesouraria, ao contrário da outra. Então isso aqui já me deu uma riqueza de informação já para poder eu estar interpretando. Então, na realidade, graficamente, o que acontece? Você tem um ciclo de produção, o ciclo econômico, que vai desde a compra até a venda. Você compra aqui a matéria-prima, você tem um estoque de produto em andamento, produto acabado, coloca a venda. Okay? Então, aqui eu tenho um ciclo econômico. E na hora que eu compro, normalmente eu tenho um prazo que o fornecedor me fornece 30, 60, 90 dias. E quando eu vendo, eu também dou um prazo para o meu cliente. Então, meu ciclo financeiro é diferente do ciclo de produção. Né? Então, é esse ciclo que eu tenho que entender para poder diminuir ele ao máximo possível. Então, o que acontece? À medida que eu tenho crédito de fornecedor, isso me gera um contas a pagar,
e à medida que eu dou crédito para o meu cliente, eu gero contas a receber. Então, o meu ciclo operacional, ele vai desde a ponta da compra até o recebimento do dinheiro, né? Então, quanto menor for esse ciclo financeiro, quanto mais eu conseguir encolher ele, né, eu der menos prazo ao cliente e ter mais prazo do fornecedor, menor necessidade de capital de giro eu vou ter. Então, esse é o raciocínio aí do nosso trabalho daqui para frente. Então, nós temos o ciclo operacional, tá? Que a empresa é o período da empresa que leva desde a compra até recebimento da venda. O ciclo econômico, tá certo? Que é a compra da matéria-prima. E o ciclo financeiro, que foca as movimentações de caixa. Ok? Bom, então, agora com essa concepção, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês 4 tipos de balanços, com 4 empresas diferentes, e como é que eu interpreto isso. Vocês vão ver a facilidade que é você enxergar isso que nós acabamos de conversar, né? É muito simples, você só de bater o olho, em poucos minutos você já sabe como é que a sua empresa está. Então vamos lá. Aqui eu tenho ativo, passivo, ok? Meu caixa. Aqui quanto eu devo para a instituição financeira de curto prazo. Aqui eu tenho contas a receber, o estoque, aqui eu tenho contas a pagar, aqui eu tenho meu imobilizado, aqui eu tenho meu PL. Muito bem. Tudo fecha 100, não tem problema. Então essa empresa aqui tipo 1, ela tem um saldo de tesouraria, né, o T, de 20, menos 30, ou seja, menos 10. Então eu não tenho dinheiro de curto prazo suficiente para cobrir esse financiamento, né? Então, eu tenho um T com menos 10. Eu tenho uma necessidade de capital de giro de 20. Tá? Eu dei crédito e tenho estoque de 60 e os fornecedores e as outras contas do passivo só me geram como fonte 40. Ou seja, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 20. Tá? E eu tenho um CDG, um capital de giro, né, de 10. Né? Então, na realidade, quando a gente olha isso, não olhando como contador, mas como financista, o meu passivo é da onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, né? Da onde vem e para onde vai, tá certo? Então aqui a gente nota mais ou menos o seguinte: eu estou bancando minha necessidade de capital de giro, parte, né, com 10 unidades de recursos próprios. Eu estou usando dinheiro meu para bancar o capital de giro. E estou pegando dinheiro de instituição financeira, né, também para bancar esse meu capital de giro. Então eu tenho aqui 10 de saldo negativo de tesouraria, que é para financiar meu capital de giro. E eu tenho 10 do meu dinheiro, quer dizer, do acionista, para bancar esse capital de giro. Se eu olhar uma empresa tipo 2, né, mesmo raciocínio, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, eu vou ver aqui que eu tenho uma tesouraria positiva, eu tenho mais dinheiro no caixa para pagar o banco. Eu tenho um NCG de 10, né? E eu tenho um CDG de 20. Né? Então, no mesmo raciocínio, eu estou bancando aqui parte, eu estou bancando aqui o capital de giro e parte está no meu caixa para dar cobertura ao meu financiamento. Então, se eu olhar essa empresa tipo 1, tipo 2, qual é melhor, a 2 ou a 1? Né? Obviamente dá para a gente ver que a 2 é melhor porque ela tem um saldo de tesouraria positivo, tem um NCG menor. Então, é uma empresa melhor que a 1. Se a gente olhar o tipo 3, tipo 4, nós vamos ver o seguinte: eu tenho 20 no caixa e 30 para pagar a instituição financeira, ou seja, eu tenho uma tesouraria negativa. Aqui eu tenho um NCG, eu não preciso de capital de giro, né? Na realidade, estou sendo mais que financiado, né? Eu tenho 40 de contas a receber estoque e os fornecedores e as demais contas estão me financiando. E eu tenho aqui um PL de 20 e um imobilizado de 40. Né? Então você vê que isso aqui é uma situação bastante complicada. Eu estou com todos os meus números aqui negativos, apesar do capital de giro, a necessidade ser boa, mas o que está acontecendo aqui? Grande parte do meu imobilizado, né? Você repara que no meu imobilizado, eu estou tendo que usar recursos de curto prazo e recursos de outros, né? Porque o meu capital próprio é só 20, meu PL é 20,
Então, eu acabei me imobilizando com o recurso de curto prazo. Então, isso é uma situação extremamente perigosa. Entrando numa crise, faltando liquidez, faltando dinheiro, eu não vou conseguir honrar meus compromissos e aí a coisa se complica, eu posso me tornar insolvente. No caso 4, exatamente é o oposto, né? Eu tenho bastante dinheiro no caixa para pagar o banco, eu tenho mais financiamento de fornecedores para bancar meu estoque, minha conta a receber, né? E eu tenho aqui essa relação capital de giro de 10, ou seja, isso aqui é uma situação excelente, é uma situação, isso é comum e empresas de varejo, supermercado, né? Elas compram, os fornecedores acabam dando muito prazo para os supermercados e eles vendem basicamente à vista. Então, isso aqui é um retrato de uma situação muito interessante. Com isso, a gente consegue gerar 6 tipos de situações de conjugação do capital de giro, da necessidade do capital de giro e da tesouraria, né? Então, conforme nós vimos, se eu tenho uma tesouraria positiva, eu não preciso de NCG e meu CDG é positivo, eu posso considerar essa empresa como excelente, né? Ela está redondinha. E assim vai. Se eu tiver essa situação que eu vou precisar de capital de giro, é uma situação sólida. Se eu tiver já uma tesouraria negativa, é insatisfatório. Aqui já é alto risco, aqui é muito ruim, aqui é péssimo, né? Então, com essas 3 variáveis eu consigo fazer um rating e saber como é que eu estou, né? Muito rápido, basta bater o olho no balanço e você consegue ver exatamente. E tem uma vantagem também que você por aqui você descobre o que você tem que fazer, né, para poder melhorar a tua empresa. Se eu tiver uma situação aqui insatisfatória, ok? Ou seja, eu estou com uma tesouraria negativa, eu tenho que trabalhar para trazer ela para cima. Ou seja, o que eu tenho que mexer aqui é tornar a minha tesouraria positiva. Como é que eu vou tornar ela positiva? É isso que nós vamos ver agora, ok? Eu tenho que trabalhar em cima das variáveis operacionais, de custos e de compras para poder efetivamente levar a empresa para uma situação melhor. Então aqui tem uma matemática bem simples para a gente montar um modelo. Então aqui eu tenho, o que é meu NCG? Estoques mais contas a receber, menos contas a pagar. Então vou fazer aqui umas continhas para facilitar depois, muito simples. Eu vou dividir tudo por vendas, né? Eu dividi tudo por vendas, não acontece nada, a equação continua a mesma. Multipliquei tudo por 360, porque eu quero tornar isso em dias, tá? Que é mais fácil de enxergar, vocês vão ver como é rápida a conta. Então, multipliquei tudo por 360, não alterou a minha equação, né? Aqui eu introduzi, né, o CPV multiplicando e dividindo, né? Quer dizer, também não altera em nada. E aqui eu coloquei as compras também no numerador e no denominador, eu cortando elas também não altera nada. Então, minha equação continua exatamente a mesma. Para que eu fiz isso aqui? Para poder chegar nessa formuleta aqui, que o meu NCG em dias de vendas, ele vai ser o prazo médio de rotação de estoque vezes o CPV sobre vendas, mais o prazo médio de recebimento, que é o próprio, né, quer dizer, as vendas e a própria receita, e o prazo médio de pagamento vezes a compra sobre a venda. Então essa equação é fundamental, essa equação que vai tornar o modelo factível, né? Então, o que influencia o ciclo financeiro? É o prazo médio de estoque, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. São esses coeficientes, tá? E aquelas relações CPV sobre vendas e compra sobre vendas. Se eu souber manusear esses dados aqui, esses coeficientes e essas políticas, eu consigo crescer sustentavelmente. Então, de novo, eu preciso encontrar esses números aqui, que depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Tá? Então, para crescer sustentavelmente, eu preciso alterar as políticas de prazos, prazo de recebimento, de estoque e pagamento, alterar os coeficientes econômicos, né? Obviamente, na hora que você fala CPV, é rever custo, né? melhorar o seu custo, né? Evidente, a sua rentabilidade vai aumentar.
Com isso eu consigo me autofinanciar sem recorrer a instituições financeiras e manter meu capital de giro saudável. Então, como é que é o nosso modelo aqui? Rapidamente, para não tomar muito tempo. Aqui eu tenho uma demonstração de resultado bem simples, né? Eu tenho R$ 2.400 de venda, eu tenho um custo de 1.440, me deu um lucro bruto de 960. Tem despesas operacionais de 888, eu tenho um lucro líquido de 72, né? Esse lucro líquido corresponde a 3% das minhas vendas, né? Então, é em cima desse número que eu vou trabalhar o meu crescimento, né? Então, com a geração de recursos e vai me autofinanciar para poder crescer. Então, nós vamos enxergar isso facilmente aqui. Aqui eu tenho um balanço, né? Então, da demonstração tem um balanço. Daqui do balanço eu tiro meu prazo médio de contas a receber, que é 45 dias, né? É uma fórmula simples. Meu prazo médio de estoque, 75 dias. Eu tenho 60 dias de prazo médio de contas a pagar e 30 dias de outros que são folha, encargos, tudo mais. Então, eu tenho 45, 75, 60, 30. Eu vou transformar ele em dias de venda, né? Em dias de venda. Para eu transformar em dias de venda, o prazo médio de recebimento é o próprio, quer dizer, eu não tenho que corrigir nada, né? Minha receita é a mesma em termos de vendas, né? Meu prazo médio de recebimento, eu vou corrigir por aquela relação CPV vendas, né? Então, na verdade, eu tenho 60% de dias de venda como estoque, que dá 1.440. E no caso de fornecedores, eu tenho essa relação de 200 para 1.200, eu tenho 50%, aqui eu tenho 37%. Com isso, eu trago tudo a nível de dias de venda, tá? Só voltando aqui uma coisa aqui, só para ilustrar, no caso dos balanços não aparece a compra, né? Como é que eu acho a compra? A compra a compra é igual ao estoque final, menos o estoque inicial, mais o custo das mercadorias vendidas, né? Então eu preciso ter dois balanços para poder eu saber qual é o meu estoque atual, qual foi o anterior e quanto eu gastei. Então essa conta, estoque inicial menos estoque final, menos estoque inicial, mais CPV, me dá a compra, né? Então é por aí que a gente acha a compra. Então, posto isso, eu transformei tudo em dias de vendas. Então, minhas duplicatas, né, a receber são 45 dias, meu coeficiente é 100, meu estoque é coeficiente 60, dá outros 45 dias, meus fornecedores dá 30 dias e os outros dá 11 dias. Eu somando isso aqui me dá 48,9 dias, ou seja, a minha necessidade de capital de giro são 48 pontos. Então, é simples. 48,9 dias de venda, vezes uma venda diária, que os 2.400 dividido por 360, que é 6,67, eu preciso de um NCG de 326 unidades monetárias, reais, seja lá o que for. Então, é simples, é rápido, né? Então, você calculando isso aqui, você imediatamente sabe qual é o teu NCG. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Suponhamos, né, que eu estou partindo daqui, que eu queira crescer a 30% ao ano, né? Eu quero faturar 2.400, quero faturar 3.120 e assim por diante. Quero crescer 30% ao ano. Okay? Meu NCG sobre vendas dá 13,58, né? Então vai me dar esse valor aqui. Meu autofinanciamento, o que eu posso usar para minha geração de recursos, que é 3%, eu consigo cobrir com isso aqui. Esse aqui é meu CDG. O que acontece, né? Eu fazendo essa conta, eu vou ter uma tesouraria de 226 negativo, ela vai para 252 negativo, para 285 negativo e 329 negativo. Ou seja, ela vai abrindo, né? Esse é o chamado efeito tesoura. Na medida que eu cresço mais do que eu posso, eu gero um efeito tesoura muito grande. E se você tiver numa situação dessa que for pego no meio do caminho por uma crise qualquer,
uma crise de liquidez ou coisa parecida, você vai ter muita dificuldade para pilotar teu caixa, né? Então, nota o seguinte, no nosso exemplo, né, que eu tenho, qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho 13,50% de NCG sobre venda, eu só posso crescer 0,03, que é o lucro líquido sobre venda. Ou seja, o meu NCG não pode ser mais do que 22,09 das vendas. Então, olhando aqui, se eu usar o 22,9, eu vou crescer de 2.400 para 2.930, mais outros 22% eu vou para 3 e eu venho para cá. Com isso eu tenho esse NCG, essa necessidade de capital de giro, meu autofinanciamento e meu CDG. E a tesouraria, que a gente queria demonstrar, permanece constante, 226, 226, 226. Ou seja, com esse crescimento de 22%, dado que eu posso me autofinanciar em 3%, eu não prejudico a minha tesouraria, meu caixa. E eu posso ir crescendo mais devagar, mais consistentemente e sustentavelmente. Então, repetindo, tem que focar em liquidez, tem que tomar cuidado com as crises, né? Não se endividar no curto prazo para você ter a tua empresa saudável. Então tem uma frase do Peter Drucker aí, famosa: uma empresa pode por um determinado período operar sem lucros, desde que possua um fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. De fato, um aperto na liquidez costuma ser mais prejudicial do que um aperto nos lucros. E tem mais uma outra frase do Jack Welch: cash flow is the key vital sign of a company. Realmente o sinal vital de uma empresa, né? Então é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a paciência e a atenção, e qualquer coisa eu estou à disposição no meu e-mail. E eu tenho um site, Girando Dinheiro, se você quiser entrar, tem alguns simuladores aí de finanças pessoais, e tem diversos artigos sobre economia, sobre finanças, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, câmbio, juros, aspectos fiscais, enfim, tem uma infinidade de artigos que talvez possa interessar, ok? Muito obrigado e vamos em frente. Um abraço.